primeiramente, as principais diferenças entre a agricultura intensiva, o agro, e a agricultura familiar. Na agricultura intensiva, a gente tem um investimento maior, uma mecanização maior. E a principal característica é que grande parte do que é produzido na agricultura intensiva é exportado, ou seja, é mandado para fora do país. Uma pequena parcela fica no território nacional. Já na agricultura familiar, que tem como objetivo produzir alimentos para consumo próprio e também para venda dos excedentes, a gente já tem, além de uma maior sustentabilidade pelo uso dos compostos mais orgânicos e da rotatividade de culturas, que agride menos o solo, grande parte do que é produzido na agricultura familiar acaba por abastecer o mercado nacional e o mercado local, com a venda dos excedentes. Porém, a agricultura familiar enfrenta alguns problemas, como a escassez hídrica, decorrente da irregularidade das chuvas e da própria falta de acesso à água, da falta de tecnologia, falta de acesso a métodos modernos de irrigação, por exemplo, e, consequentemente, a ineficácia, a ineficiência do uso da água nas irrigações, que é o nosso problema que a gente usou para fazer o projeto. As principais vantagens que o nosso sistema possui. Então, a vantagem mais perceptível que o sistema entrega é a melhor utilização da água, pois o sistema ele permite que você use a água de uma forma mais precisa, enviando a água no caso, para as áreas de produção com uma quantidade certa e no tempo correto. E, consequentemente, ao você utilizar melhor a água, você vai ter uma economia, ou seja, o seu gasto será menor, assim beneficiando muito. Também, ao utilizar a água da melhor forma, você vai ter um aumento significativo na sua produção e também acabando colhendo produtos de maior qualidade, assim beneficiando tanto o produtor quanto o consumidor. Áreas de produção dentro de uma propriedade que é a agricultura familiar. Produtos de origem animal, a carne bovina, leite, ovos, queijos são exemplos. A produção de aves, a produção de suínos se destacam dentro de uma propriedade rural que é agricultura familiar. A parte da alimentação, a alimentação básica, o arroz, o feijão, o alface, a abóbora, toda a questão da fruticultura, a produção de frutas, a parte da horta, tudo isso relativo à agricultura familiar. A produção de aquicultura, que é a produção de peixes, de qualquer um animal que seja de origem aquática, que possa ser produzido em tanques. A silvicultura, que é a parte da produção de madeira. Essa produção de madeira ela não é apenas para comercialização, mas também para o uso próprio. Às vezes para construir um paiol, às vezes para construir até mesmo uma casa. E o nosso projeto aqui é o Sistema de Irrigação Inteligente, que tem como principal objetivo ampliar a forma em que nós agricultores utilizamos os recursos hídricos dentro da propriedade, de uma forma usando algoritmos inteligentes para melhorar a irrigação dentro da propriedade. A água está se tornando um recurso cada vez mais ilimitado, principalmente em terrenos com solo seco e semiárido. Isso ajuda a irrigação das plantações sem o desperdício da água e também da pecuária, levando a água até os animais sem desperdício. O nosso projeto, que utiliza de sensores e arduinos, ele foi pensado na automatização da irrigação de plantas, sem que o trabalhador rural fique criando a necessidade e a preocupação com as mudanças climáticas, já que a irrigação dos cultivos vai acontecer totalmente de forma automática. Além que o nosso sistema ele acaba promovendo a utilização adequada dos recursos hídricos, que são essencialmente necessárias nas áreas rurais onde há escassez da água. Também ela diminui os impactos ambientais relacionados à irrigação na agricultura e também promove uma produção mais vasta dos alimentos, que beneficia não somente o agricultor que está fazendo essa produção, mas também toda a economia local da cidade. O nosso sistema ele utiliza de sensores que vão fazer a captação da umidade da terra. Também um Arduino, que ele vai fazer todo esse controle do sistema
e mandar todos os sinais, tanto que pode ser enviado para o celular, como uma própria caixa de captação que vai fazer essa avaliação para o agricultor rural. E tudo isso pode ser alimentado através de uma fonte de energia que pode ser desde a tomada, mas para criar assim mais sustentabilidade através de placas solares, que vai construir toda uma tecnologia verde em volta do nosso sistema e reduzir todos os gastos possíveis para a construção dele. Explicando nossa maquete, todos os elementos que a compõem, temos uma lavoura de fumo e a de alho, que são culturas bem significativas na agricultura familiar, a horta, tanto com cenouras, beterrabas, brócolis, repolhos, alfaces, e juntamente com a composteira, para ter todo esse processo sustentável da agricultura familiar, o açude ou a lagoa artificial, que é para fazer a irrigação de todo esse nosso local, que é o que nosso sistema ele prioriza, é a irrigação. É uma estufa com morangos, que na nossa região é bem comum a produção de morangos, que também pode ser implementado esse sistema. É o biodigestor, juntamente com a baia dos animais. Assim, com as fezes que os animais defecam ali dentro, é feita a limpeza do local e colocado para dentro do biodigestor, assim gerando o gás que está encanado para dentro da casa. As placas solares, que são para ter uma propriedade ainda mais sustentável, não necessitando das hidrelétricas ou das eólicas, é que a mata nativa e os pinheiros, pinos no caso, que são para venda e para tanto a produção de tábuas para consumo próprio. Os bovinos, suínos e caprinos, para fazerem toda a limpeza do pátio, pastando a grama e assim tendo lucro, gerando a carne animal, não é mesmo? A lavoura de milho, que também é uma cultura, mas não tão forte na agricultura familiar, por precisar de todo um maquinário mais especializado para fazer tanto o plantio quanto a colheita, mas também é presente, né, nessas pequenas propriedades. A coleta de água da chuva, que é quando chove através das calhas e pelo telhado, é totalmente encanado para dentro de um recipiente, que no nosso caso é uma caixa d'água, que vai fazer toda essa coleta para poder fazer a irrigação da horta ou utilizar para lavar o carro, lavar os pisos ao redor da casa e para quais finalidades. Um motor, que é o principal ponto do nosso projeto, que é ele que vai distribuir a água para esses locais, indo tanto para as lavouras ou também utilizando para fazer a distribuição no coxo dos animais, para eles poderem beberem a água. As áreas de lazer, que tem o pátio, para ter aquela presença na propriedade, e no caso ali um balanço para poderem curtir com suas famílias. Para finalizar a nossa apresentação, uma frase que se aplica do grande alemão cientista Albert Einstein é: a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar em movimento. Isso reflete a importância da adaptação e também da inovação, que é de crucial importância na agricultura de hoje em dia, que busca eficiência e sustentabilidade e que está totalmente presente em nosso projeto.